Estudaremos agora no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, o tema Esquecimento do Passado. Zé Pequeno? Fala, João Grandão. Rapaz, eu estava observando que Allan Kardec, nesta questão 394, ele começa perguntando aos espíritos superiores se nos mundos mais evoluídos do que a Terra, onde os seus habitantes não sentem todas as necessidades físicas e as doenças que sentimos aqui, se lá os seus habitantes compreendem, entendem que são mais felizes do que nós? Realmente, Kardec fez esta pergunta e antes de fechar a questão, ele fez uma observação nos dizendo o seguinte, que a felicidade que ainda sentimos não é absoluta, ela não é completa. De um modo geral, a felicidade que sentimos é uma felicidade relativa, isto é, que para sentirmos a felicidade aqui na Terra, precisamos comparar o fato, a situação que nos faz feliz, com outros fatos ou outras situações que são infelizes. Por exemplo, se estou empregado e sinto feliz, é porque comparo com outro momento da minha existência em que eu estava desempregado. E ele nos mostra também que esses planetas mais evoluídos do que a Terra, existem alguns planetas que, embora sejam mais evoluídos, não chegaram ainda à perfeição. Por isso, seus habitantes ainda têm algum tipo de tristeza, algum tipo de sofrimento. Claro que são motivos diferentes do que os que nós sentimos aqui na Terra. É a mesma coisa. Você vê, por exemplo, aqui na Terra, o pobre sofre, pelas necessidades materiais, principalmente pela falta de dinheiro. Mas e o rico? O rico sofre também. No entanto, ele tem dinheiro. Então, o sofrimento dele nem sempre é igual ao sofrimento do pobre. Nem sempre ele sofre pelas necessidades materiais. Ele apresenta outros motivos de sofrimento. Ah, Zé Pequeno, tem lógica sim. E aí, então, depois dessas considerações, Kardec continuou com a pergunta, lembrando que no início ele quis saber se os habitantes desses mundos mais evoluídos do que o nosso, onde eles não passam pelas mesmas dificuldades que passamos, eles compreendem que são mais felizes do que nós? Foi o primeiro questionamento. E depois ele fecha a questão reforçando esta pergunta, reforçando a pergunta que fez no início, querendo saber que se esses mundos, pelo fato deles não lembrarem também de vidas passadas, de existências em estados inferiores, se os seus habitantes, se eles sabem que são mais felizes do que os habitantes da Terra e por isso não reclamam da vida. Rapaz, Kardec era forte, hein? Buscava longe. É, João Grandão. Kardec era também um espírito muito evoluído. Estava à frente do nosso tempo. É verdade. E como você entendeu a resposta que os espíritos deram para ele nesta questão? Os espíritos viram que tinham que darem duas respostas diferentes. E as respostas que eles deram foi baseado assim. Então eles mostraram para nós que entre os mundos mais evoluídos do que a Terra, tem aqueles mundos que são um pouco mais evoluídos, mas não chegaram à perfeição. E tem aqueles que são mais evoluídos ainda, que já estão próximo da perfeição. Então, esta resposta tem que ser dada baseada nestas duas categorias de mundos, porque os mundos que são mais evoluídos, que estão mais perto da perfeição, os seus habitantes guardam clara lembrança de suas existências passadas, certo? Porque
eles compreendem, o seu passado e se não perturba com isso. E eles podem apreciar a felicidade de uma outra forma. Eles não precisam comparar uma situação ruim para sentir feliz numa outra situação diferente. Então eles entendem melhor a felicidade que Deus reserva para todos nós, certo? E agora existem aqueles mundos que, embora, como já dissemos, que são mais evoluídos do que a Terra, mas que ainda não chegaram à perfeição, eles precisam dessa comparação de uma situação inferior para sentir feliz numa situação melhor. Então, esses habitantes ainda se perturbam ao lembrar das suas vidas passadas, por isso eles não lembram, certo? Esses habitantes ainda não apreciam a felicidade que gozam, pela mesma razão de não lembrarem de um estado mais infeliz, porque a felicidade deles ainda depende desta comparação, certo? No entanto, se não apreciam a lembrança das suas vidas passadas como homem, mas podem apreciar como espíritos, certo? Zé Pequeno, e essa nota de Allan Kardec? Bom, João Grandão, nesta nota de Allan Kardec nós podemos relembrar tudo o que nós estudamos nas questões 392, 393 e 394. É uma síntese de tudo que nós já estudamos. Valeu, então. Vamos ao texto. Questão 394. Questão 394. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade, em geral, é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecer. Entre nós, o rico, ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto-se, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Vem a resposta dos espíritos. Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre aqueles que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, quer dizer, os habitantes desses mundos, deves compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir, que Deus lhes permite aproveitar. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos e até infortúnios. Esses, quer dizer, os habitantes desses mundos, não apreciam a felicidade de que gozam pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Nota de Allan Kardec. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo longínquo, que elas, quer dizer, as lembranças se apresentam à memória.
nos mundos inferiores. As infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas, quer dizer, de todas as infelicidades a que se tenham sofrido. Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é bem feito e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente e, em outros casos, exaltar-nos o orgulho, entravando, em consequência, o nosso livre arbítrio. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que é necessário e nos basta, a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Priva-nos, tira-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, como nem sempre podemos enaltecer do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos em que só reina o bem, a reminiscência, a lembrança do passado nada tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nós lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possam ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. Pois o Espiritismo a todos ensina, o Espírito